E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos a mais um período de Quaresma e com ele, lendas e relatos aparecem para povoar ainda mais o nosso imaginário. Pessoas que veem fantasmas ou juram ouvir vozes sempre geram boas histórias e nos faz pensar: será que realmente elas são reais? O cão preto da Quaresma. Humanos e cães têm uma relação muito longa e íntima. Desde tempos pré-históricos, as duas espécies vivem juntas. De alguma forma, em face de nosso grande amor pelos cães, a visão de um cão furioso e agressivo causa um tipo de medo primitivo. Bom, eu me chamo Olavo e vou contar uma história estranha que presenciei ao longo da minha vida. Coincidência ou não, ela acabou ocorrendo em um período de Quaresma. A cidade em que morava era acanhada, bem pequena. Todo mundo se conhecia. Dessa forma, assaltos ou roubos eram algo que jamais haviam ocorrido. Logo, era seguro e até comum caminhar à noite pelas ruas. Naquele dia, eu e alguns amigos ficamos jogando conversa fora no bar até por volta das 11 horas da noite. O dono do bar então abaixou as portas e eu me despedi dos meus amigos e comecei a caminhar para casa. Eu não morava muito longe. O caminho não demoraria mais que 10 minutos. Mas conforme eu ia caminhando, notei que as ruas estavam bem vazias. Como era um período bem quente, era comum que as pessoas colocassem as cadeiras para fora e ficassem conversando na calçada. Mas naquele dia não havia uma alma sequer. Tão logo notei isso e escutei um longo uivo cortando o silêncio da noite. Eu dei um meio sorriso, pois lembrei que era tempo de Quaresma e do tanto que as pessoas ali eram supersticiosas. Na certa, eu pensei, deveriam achar que o uivo podia se tratar de um lobisomem ou algo do tipo. Eu já tinha meus 20 e poucos anos e já não acreditava em nada disso. Achava que era somente uma coisa criada pelos mais velhos para assustar os mais novos. Mas ainda naquela noite, eu mudaria de opinião. Dobrei a esquina e mais uma vez, um uivo alto rompeu o silêncio. Dessa vez, ele parecia mais alto e mais próximo. Um pequeno frio me passou pela barriga. O uivo era meio rouco, não parecia um uivo de cachorro normal. E conforme eu ia me aproximando, o uivo parecia cada vez mais próximo. Antes de virar a última esquina, eu ouvi um barulho vindo da rua que estava à minha frente. Era um relincho, seguido por um rosnado assustador. Era como se um cavalo estivesse sendo atacado por uma fera selvagem. Lembro como se fosse hoje dos grunhidos pavorosos que o animal soltava, até que o barulho cessou. Temeroso pelo que poderia estar à minha frente, eu caminhei a passos lentos e esgueirando a minha cabeça por trás do poste que separava as ruas,
eu pude ver, no canto da calçada, o corpo de um cavalo caído envolto de uma poça de sangue. E, rasgando o seu pescoço, estava um animal, um cachorro preto, só que muito maior. Ele devorava o cavalo com suas enormes presas. Eu simplesmente congelei. Ao ver aquela cena, comecei a voltar lentamente e me abaixei sobre um canto, e ali passei a noite. No dia seguinte, contei a história. Meus amigos deram risada. Eles acharam que eu fantasiei tudo aquilo por ter bebido um pouco, mas os moradores mais velhos me disseram que aquilo que eu vi era o cão negro da quaresma, ou como chamam, o cão dos infernos. Falaram que em tempos de quaresma, criaturas, fantasmas e demônios ficam soltos pela terra, sempre visitando áreas rurais e pequenas cidades com pouco movimento. Alguns apavorando os vivos como uma forma de se divertir, e outros matando para poder se alimentar. O Pacto dos Violeiros. De norte a sul do Brasil, a viola faz parte das nossas tradições interioranas, sendo popular em muita roda caipira. E é claro que não faltam histórias de pactos bem e mal sucedidos, onde o diabo, ou o coisa ruim como eles chamam, é um mestre na arte de tocar viola, e que ele costuma vender caro os seus ensinamentos. Geralmente é a alma do indivíduo ou 7 anos da sua vida que são dados em troca de uma rápida e absurda maestria, que faz com que o violeiro saia tocando de forma esplendorosa, encantando moças e sendo reverenciado por todos os povoados por onde passa. Para fazer esse pacto, seria necessário aguardar a lua cheia, ou então esperar que se inicie o período de quaresma. Então, ele deve segurar uma cobra coral venenosa sobre o túmulo de um afamado violeiro, exatamente à meia-noite, deixando que ela se enrosque e passe por todos os seus dedos. Dizem que essa é uma receita infalível, mas também muito arriscada, pois muitas pessoas já morreram ao serem picados pela cobra. Outro método para o pacto é enfiar a mão no buraco da parede de uma igrejinha abandonada. Isso deve ocorrer exatamente à meia-noite. Você então deve invocar o tinhoso. Você irá sentir uma mão peluda agarrar e quebrar todos os seus dedos. E isso é só a primeira parte, pois em seguida você terá que se encontrar com o diabo em pessoa. Depois disso, o sujeito será sem dúvida um dos melhores violeiros que já pisaram por esse Brasil. Não são poucos os relatos de violeiros andarilhos que perambularam por cidadezinhas tocando de forma absolutamente magistral, mesmo tendo os dedos de uma mão absolutamente quebrados. Outras histórias que se contam é que as suas violas, quando sozinhas à noite, começavam a tocar sozinhas. Dizem que para neutralizar a influência do diabo, os violeiros tornaram-se devotos de São Gonçalo do Amarante, padroeiro
sempre representado com uma viola nas mãos e cultuado em várias festas populares do Brasil. Aliás, quando você avistar fitas coloridas amarradas nos braços de uma viola, pode estar certo de que aquilo não é só um enfeite. Aquilo é uma proteção de São Gonçalo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Comenta aí alguma lenda ou história que você já ouviu nesse tempo de quaresma. Não se esqueça de curtir e, caso não seja inscrito, se inscrever e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.